Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas de física e hoje nós vamos falar da carga e da corrente elétrica. Para lembrar então do estudo dessas cargas elétricas, nós vamos lembrar dos átomos, e das partículas elementares. Então observem a relação entre a carga elétrica e as partículas elementares. Para se determinar então o estudo dessa carga elétrica, foram verificados lá algumas partículas elementares, como elétron, próton e nêutron, e observaram então que quando colocava-se um nêutron na presença de outro nêutron, nada acontecia entre eles. Eles ficavam exatamente onde estavam, não ocorria nenhuma atração e nenhuma repulsão entre eles. Mas quando se colocava um próton na presença de próton, então um próton repelia outro próton. O mesmo acontecia com um elétron próximo de outro elétron, nós podíamos observar aí uma repulsão entre eles. Então, elétron repelia elétron. Mas já quando colocava-se um elétron próximo de um próton, observava-se que uma atração ocorria entre essas duas partículas elementares. Então, constatou-se que elétrons e prótons possuíam cargas de sinais opostos e convencionou-se então a chamar a carga do elétron de negativa e a carga do próton de carga positiva. Uma vez então que já percebíamos aí no nêutron a ausência de carga elétrica. Bom, nós observamos então aí que dessas partículas elementares, das três partículas elementares, duas possuíam cargas elétricas, o elétron e o próton. E essa carga elétrica então foi medida e constatou-se ainda que, mesmo possuindo massas diferentes, essas duas partículas possuíam a mesma quantidade de carga, porém com sinais opostos. E esta carga então foi chamada de carga elementar. Observe então a intensidade da carga elementar. Então olha aí, a carga elementar nós vamos representar pela letrinha E e ela vale 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb. Para o elétron, então, carga negativa, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E para o próton, carga positiva, mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, pessoal, nós vimos aí a definição de carga elétrica e o próximo passo é definir os chamados meios condutores ou os condutores elétricos. Nós podemos encontrar condutores elétricos nos estados sólido, líquido e gasoso. Então vamos observar esses condutores nos estados sólido, líquido e gasoso. Condutor no estado sólido, como exemplo, nós temos os metais. O motivo é simples, porque eles têm aí uma quantidade de elétrons livres muito grande. E esses elétrons livres, então, é que vão ser os portadores de cargas elétricas, é quem vai fazer o transporte das cargas elétricas. Então, nos condutores sólidos, impera aí o transporte de cargas elétricas feito pelos elétrons. Condutor no estado líquido, nós temos como exemplo as soluções iônicas. E lá, então, quem possui as carguinhas elétricas e quem vai fazer esse transporte são os íons. E temos ainda o condutor gasoso, que temos como exemplo os gases ionizados. E quem vai fazer o transporte, então, lá de cargas elétricas são os íons e os elétrons. Então, como nós podemos ver aí, os condutores podem estar no estado sólido, líquido e gasoso, e para cada uma dessas situações nós temos aí um portador ou alguns portadores. No caso dos gases ionizados, nós temos como portadores de cargas os íons, cátions e ânions e também os elétrons. Muito bem. Quando nós temos, então, um condutor elétrico e neste condutor nós temos a movimentação de cargas elétricas, esta movimentação pode estar totalmente desorganizada, desordenada, mas também pode estar totalmente organizada. E quando nós temos uma organização na movimentação de cargas elétricas, quando essas carguinhas estão se movimentando de modo ordenado, nós dizemos que ali então está passando uma corrente elétrica. Então nós vamos definir a corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento então organizado de cargas elétricas. Deem uma olhada então nesse visual. Nós temos aí inicialmente um condutor, por exemplo, no estado sólido, vários elétrons livres se deslocando caoticamente, um para cada lado, e quando nós aplicamos, por exemplo, uma diferença de potencial entre os terminais desse condutor, ou seja, nas duas extremidades, nós pegamos aí, por exemplo, essa bateria, polo positivo, nós temos uma ausência de elétrons, está faltando elétrons no polo positivo, polo negativo está sobrando elétrons, e ainda temos mais os elétrons livres do condutor. Quando nós fechamos o circuito, fazemos a ligação aí desse condutor aos dois polos da bateria, todos os elétrons livres do condutor
mais os elétrons que estão alojados no polo negativo, todos querem ir para o polo positivo. Muito bem, então nós vamos ter aí um movimento, e por ter aí todos querendo ir para o mesmo ponto, né, eles vão se organizar de tal forma que aquele movimento bagunçado antes da ligação passa agora a ser um movimento todo organizado. E esse movimento organizado de elétrons nós chamamos de corrente elétrica. Então, pessoal, como nós vimos aí, a corrente elétrica é um movimento organizado de elétrons. E como você pode perceber, este é o sentido real de movimentação da corrente elétrica, de movimentação dos elétrons. Então, também conhecido como sentido real da corrente elétrica. Mas, na prática, quando se começou a estudar a corrente elétrica, né, se pensava o contrário, se pensava que os prótons é que se deslocavam. Então, naquela época, adotou-se o sentido da corrente como sendo oposto a esse que nós acabamos de ver. E, portanto, nós temos aí dois sentidos, o sentido real, que é esse que a gente acabou de ver, e o sentido convencional. Portanto, então, percebam aí na tela como é que vai ficar essa orientação da corrente elétrica. Então, observem na figura que o sentido convencional é aquele que eles pensavam anteriormente, né? Se os prótons se movessem, esse movimento seria do polo positivo para o polo negativo. Mas, na realidade, nós sabemos, acabamos de ver, que o sentido real da corrente é o sentido de movimentação dos elétrons. Mas não se esqueçam, o sentido que nós vamos utilizar é o sentido convencional. Quando formos equacionar um circuito, vamos utilizar o sentido convencional da corrente. Bom, pessoal, essa corrente elétrica ela pode ser calculada. Definição de corrente elétrica: intensidade ou quantidade de carga que atravessa uma secção transversal do condutor num determinado intervalo de tempo. Ou seja, essa intensidade de corrente elétrica mede a rapidez com que as cargas estão atravessando uma secção transversal lá do nosso condutor. Observe comigo, então, a definição de intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica, então, vai ser dada pela quantidade de carga que atravessa uma secção transversal do nosso condutor, né, num determinado intervalo de tempo ΔT. Sabemos que a unidade de carga, né, já foi definida lá atrás na carga elementar, é Coulomb. A unidade de tempo no sistema internacional é segundo. A unidade, então, de corrente elétrica será dada por Coulomb por segundo, e homenagem ao ampere, então, será chamada de ampere. Perceba ainda que se você calcular essa quantidade de carga em relação à quantidade de elétrons, né, basta você multiplicar, então, o número de elétrons que atravessa essa secção transversal do nosso condutor pela carguinha elementar que cada elétron carrega com ele. Então, carga ou quantidade de carga total que atravessa a secção é dada pelo número de elétrons que passaram por essa secção, multiplicado aí pela carga elementar, que é a carga que cada elétron transporta. Bom, então nós vimos aí a definição de intensidade de corrente elétrica, e essa intensidade é medida em ampere. Nós podemos observar que essa intensidade ela pode ser constante, pode ser variável. E nós temos aí então uma propriedade gráfica muito importante para a nossa corrente, ou nossa intensidade de corrente elétrica. Observe então essa propriedade aí na tela. Olha lá. Para exemplificar melhor, nós pegamos uma corrente constante. Tenho então o gráfico da corrente em função do tempo. Estou considerando que com o passar do tempo a corrente manteve a sua mesma intensidade. E quando nós multiplicamos a intensidade de corrente por um determinado intervalo de tempo, nós obtemos aí graficamente, olha, olhando para esse gráfico, com olhos matemáticos, você está calculando, na verdade, a área dessa figura aí entre os instantes T1 e T2. Você está fazendo o ΔT, que está representando a base dessa figura, pela altura que está representando a corrente. Então, numericamente, o cálculo da área corresponde ao cálculo ΔT vezes I. Se você trocar e substituir nessa expressão o I pela expressão original, carga sobre tempo, nós temos que a área será numericamente igual a ΔT multiplicado por Q sobre ΔT. Simplificando o ΔT, nós temos que o cálculo da área será numericamente igual à quantidade de carga. Ou seja, o cálculo da área desse gráfico corrente em função do tempo é equivalente ao cálculo da quantidade de carga. Muito bem, pessoal. Então nós vimos aí a definição de intensidade de corrente elétrica, como se calcula essa corrente elétrica. Vimos uma propriedade gráfica muito importante e nós vamos definir uma outra grandeza também extremamente importante, que nós já falamos dela um pouco atrás aí nessa aula de hoje, que é a DDP, ou diferença de potencial, ou também